Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade no YouTube e hoje nós vamos falar a respeito da fundação da primeira igreja espírita no Brasil pela espírita Mayra Rocha. É a Casa da Caridade Inácio Daniel, na qual ela fez uma live no final de abril agora desse ano, dizendo que a razão social da casa de Inácio Daniel tinha virado igreja espírita. Então, algumas pessoas conversando com elas me perguntaram o seguinte: mas é certo utilizar o termo igreja espírita? Vamos por partes e nós vamos responder isso no final do vídeo. Vamos apresentar um pouquinho o trabalho dela, ainda que de forma muito introdutória, superficial, porque ela mesma diz que o trabalho foi criado a partir da pandemia, na época da pandemia, para acolher, para dar conforto espiritual, etc. É um trabalho baseado também numa assistência social que ela faz. É um trabalho também muito voltado para as cartas consoladoras. Ela apoia o diálogo interreligioso, nesse ponto eu concordo muito com ela, falta muito isso no movimento espírita, o contato com realidades diferentes, para que a gente deixe esse ranço de verdade absoluta. Então, sobre Mayra Rocha também, pelo que eu pude pesquisar, ela tem uma folha já até de certo ponto muito extensa a respeito da produção acadêmica, mas nós não vamos falar de Mayra Rocha aqui, até porque eu nem a conheço, e o motivo do vídeo não é Mayra Rocha ou a casa de Inácio Daniel, é o termo igreja espírita em si. Nessa live, ela faz algumas considerações e diz que se baseia no que é o Espiritismo, e aí começam as nossas divergências. Por quê? Ela diz que Kardec não sabia de tudo. É óbvio que Kardec não sabia de tudo, e ele mesmo deixa muito claro o aspecto progressivo da doutrina espírita, né? A doutrina espírita teria uma consecução, ela teria um desenvolvimento, um progresso em termos de aquisição de conhecimento, de vivência, enfim. Mas ela tem algumas questões que divergem completamente de Kardec. Por quê? Kardec em nenhum momento apresentou o espiritismo como uma religião, sempre como ciência. A ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações dele com o mundo corporal. Ela diz uma coisa que eu achei muito curiosa a respeito do ritual. Ela não vê o ritual como o sagrado, como uma busca, uma tentativa de buscar o sagrado através de uma cerimônia. Não, ela vê como uma organização. Então, para ela, por exemplo, a organização de uma palestra pública espírita com palestra, ou melhor, oração, palestra, passe no final, isso seria uma espécie de ritual, uma organização, que pode ou não ser mudada, mas por tradição ela passa a ser exatamente aquilo ali. Bom, essa é uma coisa muito perigosa, porque o modelo de reunião espírita de Kardec no século XIX, até porque a sociedade francesa era muito diferente da sociedade brasileira do século XX, aquela sociedade francesa do século XIX era muito diferente da que nós temos hoje, aqui no nosso Brasil, por exemplo, nos séculos XX e XXI. Mas as coisas ficaram tanto quanto engessadas. E é nesse ponto específico que ela trabalha, né? É justamente essa a justificativa que ela tem, aliás, que ela fala, que o mentor espiritual dela dá para ter transformado o nome da casa de Inácio Daniel em igreja, numa igreja espírita, é que, dessa forma,
ela poderia acolher não somente espíritas, mas pessoas de todas as religiões que a procurassem. Que essas pessoas de outras religiões não ficassem acanhadas de entrar na casa de Inácio Daniel por ela ter o nome de centro espírita. Sinceramente, o centro espírita ele tem como público-alvo pessoas de todas as religiões. Eu vejo que na atual situação que nós vivemos, inclusive de pensamento religioso, eu vejo que não. Eu vejo que evangélicos, por exemplo, não vão querer entrar num centro espírita, mesmo que o nome deles seja uma igreja espírita, né? Porque o preconceito ainda é muito grande. O preconceito do espírita também é muito grande com os terreiros de Umbanda ainda, né? Com as casas evangélicas e nem tanto com a Igreja Católica, né? Porque a base emocional do movimento espírita brasileiro e a base, eu não digo doutrinária, porque dizem que é Kardec, mas a base que constitui essa doutrina do espiritismo brasileiro, essa doutrina pregada por ele, é uma doutrina de origem católica, não se pode negar, né? Até o modelo, né, é muito parecido com a Igreja Católica, da missa, depois a hóstia e tal, nós temos a palestra, depois o passe, então é muito parecido, mas isso também não tem nada demais, tá, gente? É só para ilustrar. Então o fato é que nós precisamos nos ater nesse vídeo é que ela diz que para que pudesse receber pessoas de todos os credos, de todas as opiniões religiosas, o nome Igreja Espírita seria mais acolhedor. Sinceramente, não vejo desta forma. Só por ter o nome espírita ali, já muitas pessoas já não vão querer entrar, mesmo sendo uma igreja, né? É claro que o público católico espírita, e essa é uma expressão que eu costumo usar, aqueles que são católicos, mas que têm simpatia pelo espiritismo, realmente eles podem ir até lá e se sentirem bem com aquela espécie de trabalho que é realizado lá, né? Porque existe público-alvo para todas as diversidades, né? E isso aí é um direito que todos têm. Ela afirma também que o espiritismo é amor e caridade, nessa live que ela fez no final de abril, lá no Instagram dela, da casa de Inácio Daniel. Mas será que o espiritismo é só amor e caridade? Também é a base, mas o espiritismo é um método de Kardec, né? E o método de Kardec é um método singular para usar a mediunidade, para utilizar o fenômeno mediúnico. Tem toda uma filosofia que decorre dele. E aí ela toca num ponto muito interessante, que é, falando de certa forma até, e eu nem gosto também dessa expressão, sobre a pureza doutrinária, né? Aqueles que defendem que tem que existir um espiritismo puro, um espiritismo voltado apenas para determinada opinião, porque a pureza doutrinária, ela foi criada, esse termo foi criado para defender o espiritismo como sendo de Allan Kardec. Eu concordo que uma das formas do espiritismo, de ver o espiritismo, é a proposta de Allan Kardec, mas é apenas uma das formas. E é por isso que eu me considero kardecista. Porque, como eu vou até deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu acho muito interessante vocês verem também, porque fala que, na minha opinião, e baseado em textos de Allan Kardec, existem vários espiritismos. O próprio Allan Kardec diz que o espiritismo ele esteve contido em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, e que um judeu, por exemplo, ele pode ser espírita, e que um católico ele pode ser espírita, porque lá no final do Livro dos Médiuns, no vocabulário espírita, Allan Kardec denomina como espiritismo
aquela doutrina espiritualista que se utiliza da mediunidade para o contato com os desencarnados. Então, olha só, gente, que coisa, né? Como as coisas muitas vezes são sutis. Ainda que eu não tenha nada contra a Mayra Rocha ou contra a expressão que ela cunhou, porque é um direito dela, como eu já disse, eu acho que a polissemia da palavra igreja, ela pode trazer à tona, né, uma confusão muito grande, uma confusão dos puritanos, né, e uma confusão daqueles que vão lá pensando que vão encontrar algo parecido com o que eles têm na Igreja Católica. E como ela mesma disse, ela não adota rituais. Ela foi até de uma honestidade muito grande nessa live, dizendo que ela ainda precisa da vela para entrar em contato com Deus, né? Talvez ela tenha querido dizer isso por uma atitude psicológica, um facilitador para ela entrar em contato com Deus, mas que é uma opinião dela, é uma necessidade dela. Ela não fala que isso tem que ser para todos. Isso é bem verdade, nós temos que ser honestos. Mas o fato é que essa polissemia da palavra espírito, como de tantas outras palavras, ela pode trazer confusões, né? Porque o uso contínuo de uma palavra, ele pode vir a consagrar um determinado sentido em oposição a outros sentidos. Isso é uma espécie até de instrumento de poder, mostra a história, porque as palavras têm um poder muito grande, né? Quando as palavras são voltadas para determinada ideologia religiosa ou política, por exemplo. Ela interpreta a igreja como uma assembleia, né, uma congregação de pessoas chamadas para um propósito em comum. Ela não utiliza o sentido institucional de igreja, como ela mesma deixa claro nessa live, mas ela utiliza o sentido emocional de igreja, né? Procurando arrebanhar, como eu já disse, pessoas de outras opiniões religiosas. Então, para que agora nós possamos terminar as nossas breves reflexões a respeito, eu não vejo isso como algo ruim. Eu acho que a forma dela fazer e de entender o Espiritismo é uma. Tenta-se, através desse processo de unificação do espírita, que eu acho totalmente utópico e absurdo, tenta-se imprimir na cabeça das pessoas que só existe uma forma de entender o espiritismo e de praticar o espiritismo. Kardec, como eu disse, deu apenas sugestões e uma das inúmeras possibilidades possíveis de se entender esse intercâmbio com o mundo espiritual que ele chamou de espiritismo. O espiritismo dele, ele chamou de doutrina espírita, propriamente dita. Mas há muitas formas de entender isso. A Mayra Rocha entendeu que a forma dela chamar o local onde ela transmite as ideias dela e realiza as atitudes sociais dela é como igreja espírita, é um direito que ela tem. Eu acho que isso não tem que causar furor, não tem que causar brigas e debates baseados no ódio e etc., né? Eu vejo isso como apenas uma espécie de libertação de um poder que vem da FEB, por exemplo, porque a maneira a qual se convencionou ver o espiritismo no Brasil está totalmente voltada para o que a FEB quis que fosse através desse pacto áureo, através desse projeto de unificação que, como eu já disse, para mim não tem nenhum efeito. Então eu acho que Mayra Rocha, como qualquer um de vocês, tem o direito e, sobretudo, o dever de ver o Espiritismo como melhor lhes aprouver, com estudar o Espiritismo sem amarras, sem obrigações de crer como o outro crê, só porque
o outro é mais famoso só porque ele é um médium mais famoso, só porque ele é um orador mais famoso, não quer dizer que eles tenham a verdade absoluta. Então, respondendo à pergunta que deu origem ao vídeo, eu não digo nem que é certo e nem que é errado, é apenas a forma a qual Mayra Rocha entendeu que é a forma para ela mais adequada de divulgar o que ela pensa ou o que ela quer que seja o Espiritismo. E é um direito que ela tem como qualquer um de nós tem, né? Até porque boa parte das casas espíritas no Brasil, eu digo boa mesmo, eu diria até uns 90% dessas casas, é baseado no espiritismo voltado para uma influência católica muito grande, no qual até a mediunidade está sendo completamente escasseada, relegada a segundo plano. E esse é um item até importante que ela toca, né? Porque ela pratica a mediunidade, ela pratica evocações lá na casa onde ela fundou. E isso aí o movimento espírita precisa rever, né? Se quiser sobreviver da forma como está. Ou melhor, se quiser sobreviver, porque da forma como está, realmente eu acho que não consegue. Então, gente, essa é a minha opinião, né? Que nós tenhamos mais respeito com a opinião alheia, seja ela qual for. A única coisa que nós não podemos é o seguinte, é atribuir pensamentos que Kardec não teve a ele, né? Isso o movimento espírita, dito unificador, está cansado de fazer. O próprio movimento espírita indica não fazer evocação, coisa que Kardec deixa bem claro no Livro dos Médiuns, que era até uma espécie de obrigação dos espíritas experimentadores da mediunidade. Mas tudo bem, isso é cenas do próximo capítulo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós temos mais empatia com as pessoas. Eu não sei qual a intenção de Mayra Rocha com o projeto dela e nem me interessa. Eu não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, mas eu estou aqui para analisar, né? Nós precisamos estudar Kardec, e se você se simpatiza mais com o espiritismo católico, com o espiritismo de base orientalista ou de espiritismo mais voltado para os rituais afro, não tem problema nenhum, é um direito que você tem. Só não atribua a Allan Kardec coisas que ele não falou e não praticou, tá? Isso de uma forma geral, já nos apartando do caso específico da Igreja Espírita. Então vamos nos preocupar menos da forma como, através da qual as pessoas entendem o Espiritismo, e vamos nos preocupar mais com os nossos próprios estudos da doutrina espírita. Vamos nos preocupar mais, se é que nós queremos entender mais profundamente Allan Kardec, ou se quiser também entender de outra forma, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Essa é a minha opinião a respeito desse caso. Um abraço a todos, meu nome é Marcelo Furtado, obrigado por ter chegado ao final desse vídeo e até os próximos vídeos no canal.